Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Seguir Jesus. Acompanhe. Muito bem. Vamos começar hoje o nosso texto de base hoje para a gente poder conversar. Para quem estiver com a palavra de Deus, abra. É Mateus capítulo 17. Nós vamos reler a transfiguração, que foi o evangelho de domingo, mas a partir de Mateus, não de Marcos. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação. Bem, toda quaresma, todo período da quaresma, esse texto da transfiguração é lido. Qual é o objetivo? De que a gente leia esse texto de novo. Qual é a importância desse acontecimento de mais de 2000 anos para a sua vida aqui, agora? Se ele não tivesse um sentido, a gente não teria que conversar com ele. Essa segunda semana da quaresma, a gente vai aprofundando o nosso seguimento com Jesus. E a gente vai entendendo que seguir Jesus é muito mais do que uma profissão de fé. Muito mais. Muito mais que dizer a Jesus que eu creio nele. Seguir Jesus é uma coisa mais profunda do que simplesmente confessar isso. Essa transfiguração acontece logo depois que Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus. Então, os discípulos também precisaram subir nesse monte para também tirar a cegueira espiritual, tirar a surdez. Então, eles tiveram que ver muita luz e ouviram uma voz. E nós também, para fazer o seguimento de Jesus, temos que tirar a nossa cegueira, a nossa surdez, para poder entender que o amor tem exigências. Muitas exigências. Que às vezes nem sempre a gente está pronto para elas. Então, quando a gente lê que Abraão, quando Deus Pai pede a Abraão Isaque, e a gente fica apavorado com aquela história e fala: mas Deus ia pedir o sacrifício de Isaque? Claro que não. O que Deus pedia a Abraão naquele momento era a fé dele. Era a entrega dele, de fé. E automaticamente a fé e a entrega do filho dele. Porque tem muitos momentos da nossa vida que nós vamos ter que fazer entregas. Qual é o objetivo da gente discutir isso hoje? Porque a vida nossa de cristãos, ela está povoada de sofrimento. Ela está cheia de provações. E como é que nós temos enfrentado isso diante desse evangelho? Como é que nós estamos conduzindo? Porque diante do sofrimento, diante do momento que você está passando por uma dor, às vezes os nossos lábios são tentados a falar uma palavrinha. Por quê? Por quê, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? Será que o caminho da glória, o caminho da felicidade, eu tenho que passar pela dor? Será? Jesus teve que passar, ele chegou na ressurreição porque ele passou pelo sofrimento, ele inaugurou a via estreita para chegar no Pai. E a vida nossa do cristão não é diferente. E vão ter muitos momentos na nossa vida que nós vamos ter que abrir mão daquilo que a gente achava que era aquilo que era mais importante para nós. E quantas vezes aí nós vamos aprendendo a lição que, para mim, é a lição mais difícil da vida, que se chama nada te pertence, tudo é empréstimo. Nada é seu. Nada.
marido, o filho, a mulher, sua casa, suas roupas, sua profissão, o seu poder financeiro, o seu poder, o seu status, tudo, todos os seus títulos, todos os seus diplomas, todo o seu poder, não te pertence. Um dia nós vamos ter que abrir mão de tudo isso. Abraão, naquele momento, tinha a coisa mais importante da vida dele, que era o filho. O Senhor falou, me dá, Abraão. Mas, na verdade, era só a fé. Então, o que Deus vai pedir para nós em algum momento é a nossa fé. Então, aqueles discípulos, naquele momento, eles foram preciso estar ali, naquele momento, para ver. Porque teve um momento, depois que Jesus morreu, que o povo começou a perguntar para Pedro, falou aqui, mas como é que vai acontecer alguma coisa, sendo que já passaram tanto tempo e está tudo igual? E Pedro responde, lindo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 4, ele fala, primeiro no capítulo 1, ele fala, que o que eu vi, não foi que ninguém me contou, não, nós vimos. Nós vimos. O que eles viram? Eles conviviam com Jesus humano, que andava, que falava, que comia, que trabalhava, que suava. Normal. De repente, Jesus começa a rezar e a realidade mais profunda de Jesus se mostra. Ele transfigura e vai revelar aquilo que um dia nós vamos revelar quem somos. Essa realidade profunda está dentro de nós, né? Essa filiação divina, essa luz que nos habita, ainda vai vir à tona. Né? Então, os discípulos viram aquilo e ouviram o Pai falar, escute. Porque tempos depois, eles tinham que ir para Jerusalém. Eles iam descer e iam para Jerusalém. E eles iam ver um sofrimento louco de Jesus. E é interessante que eram os mesmos discípulos que Jesus levou para ver a transfiguração, Jesus leva para ver, estar com ele no Monte das Oliveiras, quando ele está sofrendo muito. Foi à toa? Não. A transfiguração, ela precedeu a ressurreição. Falou, deixa eu mostrar para vocês quem que eu sou. Agora, para que vocês dêem conta do sofrimento. Assim é na nossa vida. Se a gente não tiver uma caminhada com o Senhor, se a gente não escutar o Senhor, se a gente não aprofundar a nossa caminhada, qualquer vento que bater em nós vamos cair. Porque nós não estamos enraizados em nada. Aí o sofrimento chega e nós desorientamos, porque não sabemos aonde estamos. Claro que existe um sofrimento do inocente, existe o sofrimento do justo que está no mundo, que nós não temos explicação. Jesus não explicou o sofrimento. Jesus viveu o sofrimento. Então, quando a gente pensa num Deus que estava muito bem obrigado no céu, para Ele descer por amor a nós, por ter assumido viver um sofrimento como Ele viveu, o sofrimento não pode ser só perda. Não pode ser só um sofrimento no vazio. Tem que ter uma pérola no fundo disso. Porque quando você quer provar para alguém, se eu te oferecer uma bebida e falar, pode tomar, você fala, mas não está envenenada? Você fala, não está não. Como é que você prova para essa pessoa que não está envenenada? Se você tomar aquela bebida na frente dela, não é assim? Jesus tomou o sofrimento na nossa frente. Para provar que não é só de dor que a gente vive, que há uma pérola no fundo desse cálice, e essa pérola nós conhecemos o nome, e se chama ressurreição. Quando Jesus veio, Ele não veio para poder trazer mais sofrimento, ou para estimular o sofrimento masoquista, não. Jesus veio para nos ensinar a superar o sofrimento, e para nos ensinar que o sofrimento vai ter um fim. Então é isso que nós temos que aprender com Ele, que Jesus passou pela cruz, sim, passou pelo sofrimento, sim, passou, mas entrou na ressurreição, e se a morte não teve nenhum poder sobre Ele, não terá sobre nós. Mas isso tem que estar gravado no coração de vocês. Isso é uma coisa que vocês não podem bambear quando o sofrimento chegar. Porque vocês têm que saber aonde vocês estão. Quando a gente está com Deus, a contagem do sofrimento do nosso dia é diferente. É só a gente pegar a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 5, quando começa a criação. E lá está escrito assim, existiu uma noite, uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Não é a ordem inversa a nossa? A nossa tem uma manhã e tem uma tarde e uma noite. Na Bíblia tem uma tarde e tem uma manhã. Olha que interessante. A vida com Deus, ela pode começar numa noite e termina num dia que não acaba.
E a vida sem Deus, ela começa num dia e termina numa noite. Compreendem a diferença? Quando a gente começa a fazer um segmento profundo com o Senhor, quando a gente descobre qual o sentido da nossa vida, quando a gente aprendeu a ouvir, quando a gente aprendeu a fazer uma ligação com o Senhor e temos uma relação mais profunda com Ele e sabemos que a nossa vida tem um sentido, no momento da dor, no momento do sofrimento, nós já sabemos a quem pertencemos. E nós sabemos que aquele sofrimento, ele é por um tempo, ele vai ter uma solução. E vai acabar. E Deus vai transformar todas as coisas. E nós sabemos que Ele é poderoso o suficiente para enxugar todas as lágrimas. Para poder nos colocar de pé de novo. E sabemos que Ele é capaz disso. Então nós temos que ter essa coragem. Mas hoje o problema maior, quando Deus Pai fala, escutai-o. Por que a gente não escuta? Qual é hoje o maior inimigo nosso de ouvir? É a pressa. E com a pressa tem um acompanhante da pressa que se chama ansiedade. Então Deus tem que falar em fração de segundo, porque eu não tenho tempo. Jesus, eu tenho 1 minuto, você vai te falar porque eu estou com pressa. Então nós não paramos mais, não meditamos mais, não fazemos uma amizade, não estreitamos um laço, não escutamos o Senhor, não descobrimos quem somos. Então a gente fica muito fragilizado. Os discípulos ficaram apavorados quando eles viram tanta luz e escutaram uma voz. Foi o que Pedro falou, nós ouvimos e vimos. E o Senhor é fiel e cumpre todas as promessas dele. Então, quando a gente vê a transfiguração hoje é para poder nos firmar no passo. E falar que vocês não tenham dúvida no coração de vocês, que independente do sofrimento que vocês estiverem passando, ele tem um fim. E Deus sempre tem uma solução melhor. Seja a dor que vier. Alguém que nos sustenta. E isso não pode ter dúvida em nós. Mas isso é uma maturidade do segmento. Entender a misericórdia de Deus. Essa semana as leituras todas mostraram a misericórdia dele. Como é que ele nos ampara, como é que ele nos acolhe, nos sustenta e fala, vamos. Então hoje, quando nós estamos aqui reunidos, que a gente relembra essa subida no Tabor e que a gente faz uma subida espiritual para poder entendermos melhor quem somos, qual é a proposta de Deus para a nossa vida, que existe uma proposta maravilhosa de vida eterna, que é uma vida que não vai, uma alegria que não vai acabar. Quando Jesus coloca a mão no ombro dos discípulos e fala, levantai-vos, não tenhais medo. Isso hoje é para nós, esse convite. Levantai-vos. Vamos para Jerusalém comigo? É a proposta de Jesus? O que significa isso? Eu preciso que você caminhe comigo com a sua fé para sustentar tantos irmãos que estão titubeando na fé deles. Que no menor sofrimento balança e fala, por que, meu Deus, eu não mereço? Então, somos nós que já caminhamos, é que temos que ajudar os nossos irmãos a também dar conta da caminhada. Filó, mas que hora que eu vou ver Jesus para poder me alimentar, para poder fazer isso? Na Eucaristia. Então, quando nós temos a graça de estar diante da Eucaristia, nós estamos vendo um momento de glória de Deus. Estamos vendo a luz. E se calarmos, vamos ouvir esse Deus vivo que vem até nós. Nós nos alimentamos para ser alimento para os irmãos. Mas se a gente não se alimenta, vão ser 2 para cair, não é não? Vão ser 2 para cair. Quando há tantos anos atrás, que eu já perdi as contas mesmo, que eu pedi a Jesus numa missa, a graça da Eucaristia diária. Vocês já escutaram isso? Quando eu pedi a Ele essa graça, eu falei com Ele, Senhor, eu preciso do Senhor, não o Senhor de mim. Como é que eu vou entrar no CTI sem o Senhor? Como é que eu vou sustentar a morte dos inocentes? Porque a morte do inocente é a única morte do justo que está mais próxima da de Jesus. Há um mistério nela, em cada sofrimento dessas crianças e dos justos, que se coloca na cruz, que só o Pai sabe. Nós não sabemos. Um dia vamos entender. A única certeza que eu tenho é que Deus não quer o sofrimento. Por isso, Ele nos sustenta. Por isso, Ele nos acompanha. E por isso que, por maior sofrimento, maior angústia da maioria de vocês, que é a morte, Ele transformou em ressurreição. E isso não pode ser uma dúvida na vida de vocês. Isso não pode trazer uma angústia que não deixe vocês caminharem. Quando eu pedi a Ele, eu falei, Jesus, eu preciso do Senhor, porque eu tenho que sustentar pai e mãe naquele CTI. E muitas vezes, quando não tem o pai e a mãe, somos nós que vamos dar o sustento para aquelas crianças, para
para que elas deem conta de fazer a passagem delas. Quarta-feira passada, semana passada, na terça-feira à tarde, deu uma entrada no CTI numa criança de 4 anos com leucemia. Chegou no hospital em choque séptico. E até quando eu cheguei de manhã, eu já tinha tido 4 paradas. 4 paradas. Estava com adrenalina em dose altíssima, dobutamina em dose alta. Aquela loucura em dose, tudo muito alto, que a gente vai ficando desesperado de ver um menino de 4 anos morrer, a gente, na verdade, ultrapassa. E eu estava aguardando a família mesmo. E quando a família entrou, o menino entrou na 5ª parada. A pai e a mãe chegaram, quer dizer, só a mãe, porque o pai era o pai adotivo. E o menino entrou na 5ª parada. Felizmente, somos muitos, não é? Então, nós dividimos funções. Então, tinha uma equipe grande no atendimento de parada e eu assumi a assistência emocional da família. E aí, fiquei com eles. Eles perguntaram, podemos assistir a parada, atendimento de parada? Pode. Não tem nada para esconder. Vocês querem ficar vendo massagear? Não é uma cena boa. Não é uma cena boa. Vocês fiquem o tempo que vocês quiserem. Quando eu achei que a gente fica cronometrando o tempo, que a situação não estava caminhando, mas o menino ainda tinha alguma resposta, falei, vamos sentar, vamos lá para fora, vamos tomar uma água, vamos conversar um pouco. E conversei longamente. E conversei muito com a mãe, e falei com a mãe que, apesar de toda a dor na nossa vida, filho único, eu disse a ela, a gente precisa caminhar na vida com um sentimento que se chama gratidão. Que mesmo que essa criança morra, eu falei com ela, eu acho que ele não resistirá. Porque vocês estão com o coração disparado, com as pernas bambas, com a boca seca. Esse é o efeito da adrenalina que a gente está fazendo na veia dele e o coração dele está parando. Isso é porque ele não tem mais força, não dá conta mais. A gente precisa caminhar com um sentimento de gratidão. Então, mesmo que ele morra, você foi mãe, você gerou. Então, vamos agradecer porque ele veio, porque ele mudou a sua vida, porque Deus permitiu essa vida. Vamos agradecer, vamos aprender a ter uma gratidão. E conversamos longamente. E aí ela falou, doutora, eu queria voltar. Olha como é que está lá. Eu voltei, ainda estava tendo alguma resposta. Falei com ele, se vocês querem permanecer, a gente volta. Voltamos. E aí foi a minha surpresa, porque essa mãe caiu de joelhos, do lado da cama. Ela ajoelhou e começou a fazer uma oração belíssima de entrega. E ela agradecia a Jesus pelo ter sido mãe, por ter gerado. E aí teve um momento que eu não esperava de ter visto, foi quando ela fez um ato mesmo. Ela estava sempre abraçada nela mesma. E nesse momento ela abriu as mãos e falou com o Senhor, eu te entrego esse menino. Quando ela entregou esse menino, ele realmente morreu. Aí nessa hora nós não conseguimos mais nada de volta. Eu falei com ela, agora ele voltou para casa. Mas para poder fazer uma caminhada dessa e eu dar conta de sustentá-la, porque ela estava agarrada em mim, ela agarrava nas minhas pernas e dizia, doutora Filó, como é possível eu estar entregando o meu filho e sentir uma alegria dentro do meu coração? Como é possível eu estar entregando o meu filho e ter uma paz que eu nunca senti na minha vida? E estar assim. Eu falei com ela, você está sendo visitada. Esse é o Deus que nos acompanha, que nos sustenta numa hora dessa. Essa é a graça de um Deus que chora conosco a morte, mas que ressuscita, porque Ele é o Deus dos vivos. O nosso Deus é o Deus dos vivos. Falei com ela, a ressurreição é real. Um dia estaremos todos juntos. Mas eu digo para poder afirmar isto para essa mãe, eu tinha que ter Eucaristia antes. Então, se eu não comungo todo dia, como é que eu dou conta de uma cena dessa, onde a gente é consumido e um CTI inteiro chora? Porque logo depois eu falei com os outros residentes, falei, agora nós vamos lavar o rosto. Os pais estão todos lá fora, porque teve que fechar o CTI, era muito pesado para os pais assistirem. E nós temos alta para dar, temos que rir para outros pais e falar, seu filho está de alta. Nós temos que dar boas notícias também. Nós temos que sustentar essa família, guardá-los, o avô está chegando, a tia está chegando, dar assistência para eles e temos que rir para o outro. É o mistério da vida. Mas cremos, a nossa vida tem um sentido, Deus nos criou para viver eternamente com Ele. E não podemos ter medo desses momentos. Porque esses momentos eu vou treinando, foi o que eu falava com ela, que não somos donos de nada, nem de nós mesmos. E nós vamos entregando tudo para o Senhor e vamos aprendendo a ter uma outra relação com essas coisas na vida. Porque eu lembro que existiu uma transfiguração. Que o Senhor é real, Ele é Deus e a realidade existe.
A realidade espiritual, o dia que a gente fechar os olhos para cá e abrir e falar, nó, a realidade é muito maior do que eu podia imaginar. A gente não precisa ficar confinado no que mostra esse mundo aqui. Há uma realidade muito maior para ser vista. É o que a transfiguração nos mostra. Que a gente não é para ter medo, mas que hoje Jesus conta com você, conta com seus braços, com seu sorriso, com o seu olhar. Ele conta para que você hoje possa dar testemunho dele em Jerusalém, nessa caminhada para Jerusalém, que é o nosso dia a dia. Quantas pessoas você encontrou sofrendo hoje? Quantas pessoas hoje você deu uma palavra de coragem? Você disse para ela, coragem. Existe um Deus que não é surdo e não é cego. Existe um Deus que está vendo sua dor, seu sofrimento, e Ele vai agir. E mesmo que tenha que evoluir para óbito, o que você pensa disso? É o momento da gente estar sempre avaliando a nossa caminhada de fé, em que Deus cremos. Porque é muito bacana cantar que Jesus é o Senhor. É lindo. Duro é ver uma mãe ajoelhada, abrindo as mãos e falando, é seu, Senhor. Obrigado pelo tempo que Ele ficou. 4 anos. E isso não é uma brincadeira. Isso tem que ter um crescimento de fé que não é fácil. E levantar e continuar a vida. Então, Jesus vem nos ensinar a superar aonde? Nele. Aonde vamos superar as nossas perdas, as nossas dores? No Senhor. Com a certeza de onde eu vou. Então, a nossa vida, nós temos que aprofundar a nossa escuta para aprofundar a nossa caminhada. Para aprofundar que a minha vida tem um sentido e um horizonte. Para onde você vai? Para onde você está caminhando? Não é para qualquer lugar, não. Eu vou voltar para o paraíso. Se não for isso, não tem sentido. O que vocês estão buscando na vida? Porque se você está estruturado no Senhor, vem o que vier. Nada é capaz de derrubar. Assim como nada derrubou o Senhor, não nos derrubará. Porque quem que nos sustenta? Qual rocha que eu estou sustentado? É nele. Então a gente não pode omitir falar do sofrimento. Porque a gente tem medo, a gente gostaria que o sofrimento não existisse. A gente quer falar só da festa. A festa vai ter. A festa não irá acabar. A dor nunca mais existirá. Nunca mais vamos separar, mas é depois. Mas às vezes a gente tem que lembrar uns aos outros que é lá. Que por enquanto existe dor aqui. Por enquanto existe sofrimento. Mas não estamos sozinhos. Essa certeza tem que estar cravada no coração de vocês. Para que vocês sejam testemunhos. Não podemos ser cristãos mais ou menos. Quando perguntarem para você sobre a sua fé, sobre como essa mulher falou, a senhora consegue perceber a alegria que eu sinto? Eu falei, eu vivi isso na morte do meu pai. Então eu entendo o que você está falando. Quando eu fiz a entrega dele, eu entendo o que tomou conta de mim. Mas é a certeza de que a gente tem um Deus que cuida, que a vida é eterna. É isso, essa certeza tem que acompanhar cada um de nós. Essa é uma fé madura. É uma fé que te ajuda a caminhar. Não alguém que desiste da vida e fala, se é assim eu desisto. Não. Fala, ao contrário. E a hora que essa mulher falava, ao contrário, Senhor, eu quero viver cada vez mais nos seus caminhos, porque eu quero rever meu filho. Então, são caminhadas e são opções que nós vamos fazendo todo dia pelo Senhor. E a gente vai sendo capaz de viver com alegria. Vem o que vier, a gente aprende a conversar com o Senhor e fala, é para fazer o que disso aqui, Senhor? O que nós podemos transformar nisso? E o Senhor transforma. Não há nada tão ruim que Ele não possa mudar. Mas a gente precisa acreditar. Para aqueles que creem, existem os milagres, a gente vê. É preciso crer. É preciso viver com Jesus uma fé destemida. Eu fico imaginando para Deus, quando a gente está diante de uma situação dessa, e você afirma que Deus é real, que Deus é Pai, que Deus não quer o castigo, que Ele só quer o melhor. Isso para Deus deve ser um conforto no coração. Quando Ele vê os filhos dele testemunhando, apesar da dor. Era o que o Salmo diz, não é? Apesar da dor, apesar de ser grande meu sofrimento, eu falo que creio no Senhor, que Ele faz maravilhas e faz. Só dele nos sustentar numa hora dessa, isso não tem preço. Então, essa segunda semana, e eu queria trabalhar a transfiguração sobre o sofrimento, porque é um assunto que a gente, como cristão, sempre evita. E não podemos, porque o sofrimento está na vida nossa, dos nossos irmãos. E às vezes a gente tem um comportamento medíocre e não podemos ter. A dor existe, sim. Foi Deus quem quis? Não. Mas vocês não podem ter medo de responder isso. O sofrimento não é Deus que colocou. Eu não creio num Deus que faz o filho machucar e depois estar aos pés dele para pedir que ele coloque um remédio para tirar a dor. Não creio.
Mas existe o sofrimento e eu não tenho explicação para ele. Mas assumo, é o que eu falo lá no CTI com os pais e com os médicos. Eu tenho que assumir esse mistério da vida. O que nos cabe diante da dor? Fazer o que há de melhor para aliviá-la. E às vezes nós podemos aliviar a dor uns dos outros. Eu ainda posso aliviar com remédio, mas você pode aliviar com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua certeza da sua fé. Né? Muitas vezes é a certeza da nossa fé que vai sustentar o outro. A minha ex-sogra dizia, quando o Sérgio morreu, a sua fé me mantém de pé. É a sua certeza de que você vai rever o Sérgio, é a sua certeza da sua fé é que me faz continuar caminhando, porque eu não tenho muita certeza disso. Eu falo, você vai ter, ainda vou deixar você ir na frente para você poder ver aquele careca. Eu ainda deixei na minha frente, ainda vou te dar essa concessão. Mas era o que eu ajudava ela a caminhar. E quando ela estava muito agoniada, que ela me ligava, eu falei, aposto que sonhou com aquele careca e está aí querendo morrer. Não, não acabou a missão, amiga. Nós temos que terminar a nossa. Mas com a alegria de viver essa vida que Ele nos deu, porque Ele sonhou conosco, Ele nos desejou. A gente poderia não existir, mas Ele sonhou conosco para viver com Ele eternamente. E nós não temos noção da dimensão. O que significa viver essa glória? Nós não temos. Então, não há sofrimento aqui que não tem menor peso diante do que nós vamos viver ainda. Eu digo para vocês, não tenha medo. Não tenham medo, porque nós temos Deus. Se o sofrimento vier, chama o Senhor e fala, fique comigo essa noite, Senhor. Fica comigo esse dia. Me alimentem, se alimentem de Eucaristia, se alimentem da palavra, estejam sustentados, estejam firmados e não tenham medo de assumir a fé de vocês. Eu falo isso todos os dias naquele CTI com os pais. Eu falo, não creio no Deus que esperou a oportunidade para poder te dar tirar o seu tapete com a doença do seu filho. Eu não posso crer nesse Deus. Eu creio no Deus que, ao contrário, está te sustentando para estar aqui. Nesse Deus eu creio. Mas não no inverso. Não no Deus que eu tenho que pagar um dinheiro para ele curar o meu filho. Não nesse Deus que a senhora tem que trazer o dinheirinho escrito assim, essa família doou tanto para a cura do seu filho. Eu não acredito, nunca vi na Bíblia uma tabela de promoção de cura. Para tumor cerebral, para câncer, nunca vi isso na minha vida. Não creio nisso. Creio num Deus da misericórdia. Que essa semana vocês aproveitem as leituras, todas as leituras de todos os profetas, irão falar da misericórdia de um Deus que nos ama. Duas coisas eu quero que vocês tenham gravados para sempre. Que vocês são amados. Que a nossa vida é eterna. Que nada nesse mundo pode nos tirar isso. Nada. Os nossos nomes estão escritos no coração de Deus. Ninguém poderá nos separar dele. Ninguém te separa desse Deus. Mesmo que na doença você esteja só. Mesmo que você esteja quebrado e esteja só. Mesmo que te acabou tudo, o único que não vai te abandonar é Ele. Por quê? Porque te ama. Incondicionalmente. E vai nos levar. E vai nos dar força para viver o que tivermos que viver. A única coisa que eu sei, e que todo mundo que vive um sofrimento intenso, e todas as vezes que eu passei por grandes dores, são os momentos que te aproximam dele. Não ao contrário. Não te afasta. Ao contrário, te aproxima. São as mais belas revelações, são os momentos que eu acho que a gente tem um crescimento maior. Não estou fazendo nenhuma apologia ao sofrimento, querendo que ninguém sofra, não quero, não gostaria que tivesse sofrimento no mundo. Mas estou dizendo que o sofrimento não pode ser só coisa ruim. A gente pode mudar o olhar disso. E eu acho que, quanto mais a gente aprofundar, melhor será a nossa relação com o Criador e com os irmãos e conosco mesmo. A gente aprende, né? A gente passa a ter uma caminhada, porque também nós vamos sendo transfigurados. Os nossos olhos vão se abrindo, o nosso ouvido passa a ouvir diferente. Não esse barulho só que está o mundo, mas a voz daquele que nos chama e conta conosco. Então, essa noite o Senhor conta com vocês, conta comigo, conta com cada um de vocês, para que vocês possam ser testemunhas, como se vocês tivessem visto lá no Tabor, ele sendo transfigurado. A gente vê isso todos os dias na Eucaristia. Que Ele conceda também a vocês, a cada um, a graça da Eucaristia. A graça de vocês serem alimentados por Ele. E depois falar, eis-me aqui, aonde o Senhor precisa de mim. Que Ele nos conduza a ser uma testemunha fiel, firme, como disse Pedro. Eu vi, meu olho ouviu. Eu ouvi, meu olho viu. Eu sei que o Senhor é fiel e que Ele não abandona nenhum dos filhos dEle. Que vocês tenham coragem de dar esse testemunho
aonde estiverem, por mais difícil que seja a situação, lembrem, a transfiguração precedeu a ressurreição. E a doutora Filó hoje nos fala de seguir Jesus. Ela vai falar daquela passagem da transfiguração, que Jesus transfigurou, que as roupas ficaram brancas e que depois tem que descer do Monte Tabor para poder levar o amor às outras pessoas. Seguir Jesus muitas vezes não é fácil. Ele disse que a porta é estreita, que é difícil seguir, que o caminho é apertado, mas que quem o seguir terá a vida eterna, terá a alegria, terá o consolo. Às vezes não está sendo fácil mesmo, não. Às vezes está difícil e a gente tem vontade de desanimar. Esquecemos que depois da cruz vem a ressurreição e a salvação. Às vezes precisamos passar pela cruz, sim. E a cruz, ela só é cruz quando ela me torna uma pessoa melhor. Cruz a gente abraça. Talvez você tenha passado uma cruz na sua vida que está sendo tão difícil. Mas lembre-se, essa cruz precisa te fazer uma pessoa melhor. Depois que você passar por ela, vem a luz, vem a ressurreição, vem a vida nova. E se você olhar para trás, você vai ver que se verdadeiramente foi uma cruz na sua vida, você hoje é uma pessoa melhor do que você era. Nossa oração hoje é pedindo a Deus, Senhor, queremos te seguir com o ônus e com o bônus. Queremos te seguir com a ressurreição e com a cruz. Porque seguir Jesus é isso. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje. E muitas vezes temos buscado somente a ressurreição. Somente o sábado de aleluia, em que descobrimos que o Senhor ressuscitou. Não queremos passar pela sexta-feira da paixão, pela dor, pela tristeza. Queremos somente a ressurreição. Esquecemos que temos que passar pela cruz, porque a cruz nos torna pessoas melhores. A cruz forja o nosso caráter e nos coloca mais perto de Ti. Por isso, Senhor, se estivermos atravessando períodos de turbulência, de dor e de cruz, segura nossa mão. Fica conosco, não nos deixe desviar. Queremos seguir-te, Senhor. Queremos acompanhar, porque queremos e cremos que amanhã o dia vai nascer e que será melhor. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também pode adquirir nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!